Muitas vezes pensamos que o Senhor se alegra em uma reunião onde tem todo um cerimonial religioso, uma liturgia, onde os irmãos, cada um entra para adorar o seu Deus individualmente, no sentido de estar cumprindo ali uma exigência, uma obrigatoriedade, e que muitas vezes a gente vê irmãos pulando, irmãos se jogando no chão, sem ordem naquela reunião, sabe? Então, e que por sua vez passou a receber o nome de culto, porque a igreja primitiva não conheceu essa palavra culto. A igreja primitiva, ela conheceu do grego latreia e do hebraico avod, que quer dizer trabalho, quer dizer serviço, e não cultuar, cultivar, né? Mas, contudo, porque a palavra culto, a primeira vez que ela foi, que ela apareceu foi em 1617, na Inglaterra, no inglês, derivada do francês, da palavra cultus, que significa cuidado, cultivo, adoração. Mas não vou falar propriamente de culto, vou falar propriamente do verdadeiro trabalho, serviço, servir, sacrifício que agrada a Deus. Que é isso que o Senhor recebe como cheiro agradável e suave nas suas narinas. E para eu não esquecer, eu fiz uma anotação aqui do que é importante a gente guardar. Entendeu? Importante a gente viver. Então, para eu não esquecer do que eu escrevi, eu vou ler. O nosso melhor culto a Deus, né, quando estamos reunidos num local propício para adoração, onde não somos atraídos pelas nossas concupiscências, mas é onde somos provados no nosso dia a dia, que é no mundo. É muito fácil ser santo dentro da igreja, porque está ao alcance de qualquer escriba e fariseu religioso. Religiosidade, né? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso trabalho racional, o nosso serviço racional, a vossa obra racional, consciente, é a nossa obra do dia a dia. O melhor culto a Deus é negar-se a si mesmo e levar a cruz. O nosso melhor culto a Deus é quando falamos da palavra de Deus para o mundo, cumprindo a missão que Jesus nos comissionou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O nosso melhor culto a Deus é quando refreamos a nossa língua. O nosso melhor culto a Deus é quando vivemos o evangelho do reino de Deus a todo tempo, em qualquer lugar e circunstância. O nosso melhor culto a Deus é quando estamos prontos para dar o outro lado da face. O nosso verdadeiro e melhor culto a Deus é quando perdoamos o que nos fazem o mal. O nosso melhor culto a Deus é quando oramos e fazemos o bem a quem nos faz o mal. O nosso melhor culto a Deus é quando sabemos fazer o bem e não deixamos de fazer, mas nos esforçamos para fazer para qualquer um. O nosso melhor culto a Deus é visitar viúvas e órfãos nas suas aflições e nos manterem contaminados do mundo. O nosso melhor culto a Deus é não se conformar com o mundo. O nosso melhor culto a Deus é contribuir com alegria para matar a fome e suprir as necessidades dos pobres. O nosso melhor culto a Deus é distribuir e dar aos pobres. O nosso melhor culto a Deus é quando praticamos a generosidade e nos afastamos da avareza, que é a idolatria. O nosso melhor culto a Deus é quando não negamos Cristo diante dos homens. O nosso melhor culto a Deus é quando não andamos no conselho dos ímpios, não nos detemos no caminho dos pecadores e não nos assentamos na roda dos escarnecedores. O nosso melhor culto a Deus é quando somos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. O nosso melhor culto a Deus é quando amamos os nossos inimigos e oramos por aqueles que nos perseguem. O nosso melhor culto a Deus é levar as cargas um dos outros.
a carga dos irmãos, para assim cumprirmos a lei de Cristo. O nosso melhor culto a Deus é servir os irmãos. Nosso melhor culto a Deus é não buscarmos os nossos próprios interesses, mas os interesses dos irmãos. O nosso melhor culto a Deus é agir com misericórdia. Pois convém que tudo o que façamos seja para a honra e glória de Deus. Fazendo todas essas coisas e algumas outras que não foram faladas para não ficar muito extenso, verdadeiramente estaremos apresentando sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, o nosso culto racional. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Tem outro texto que fala, tudo que viemos fazer, tudo que iremos fazer, viemos consagrar a Deus. Louvar, orar e falar da palavra de Deus na reunião da igreja, agindo como os membros da igreja de Corinto, ou como os membros das igrejas do Apocalipse, é fácil. Se reunir para orar, louvar, né, e fazer uma adoração dentro da nossa concepção de entendimento, sem atentar para o que foi lido, os princípios que foi lido, é fácil. Difícil é abrir mão da inclinação para a carne, para andar em espírito, em verdadeira comunhão com Deus a todo tempo, o culto racional. São essas coisas que glorificam o Pai e que Ele se agrada, os maiores e melhores sacrifícios que sobem com um cheiro suave para Ele. João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Convém termos muito cuidado para não sermos como os escribas e fariseus hipócritas. Aqueles que honravam a Deus com seus lábios nas suas sinagogas de Satanás e com o coração longe de Deus. Mateus 15:8, assim disse Jesus: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:3 diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente, né, de uma maneira maquinal, repetitiva, religiosa, aprendeu. Ai de vós, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. As suas próprias obras fazem a escuras. E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Amém, queridos? Então, prestemos atenção nessas coisas. Prestemos atenção que Deus se agrada na comunhão dos irmãos, no se reunir para que o corpo todo esteja completo e compartilhar o amor fraterno em comunhão. A base para a reunião num determinado local é para isso. Assim diz a igreja primitiva. Assim fazia a igreja primitiva. Se reunia no pátio do templo, a igreja lá de Jerusalém, se reunia no pátio do templo com os apóstolos e depois ia compartilhar a fraternidade, o amor, né? Comendo e bebendo, partir o pão de casa em casa. Um grande abraço e reflitam sobre essas coisas para o nosso crescimento em direção ao amor de Cristo e ao nosso Deus e à plenitude da estatura de Cristo. Um grande abraço, fiquem na paz.